vamos ver representações de quetes e operadores em bases de índices contínuos. Então, vamos supor que seja a base, esta base, onde alfa, né, é ou assume valores contínuos, né? É um índice, né, que assume, né, valores contínuos. Então, vamos ver qual seria a relação, né, de ortonormalidade, né? Então, o produto escalar, então, de V alfa por V de beta, né, onde alfa e beta são contínuos, né, é dado pela função delta de Dirac, né, onde alfa e beta são índices contínuos, né? Certo? Isso aqui, lembrem, é a delta de Dirac, né? Delta de Dirac, que tem suas propriedades, né? Então, nessa base, vamos ver como se representa o operador unitário, né? O operador identidade, né? Operador identidade nessa base. Operador identidade, então, seria a integral, por exemplo, de diferencial de alfa. Aqui podemos colocar de menos infinito a infinito, né? De b de alfa, b de alfa. Este seria o operador identidade nessa base. Então, a fim de representar um ket, né, na base, nessa base de índices contínuos, né, fazemos o seguinte, né, aqui multiplicamos, isso é igual a multiplicar pela matriz o operador identidade do estado, né. Agora expressamos, né, o operador identidade, né, com uma integral, né, multiplicado pelo estado, o get psi, né? Lembrando que isto aqui vai operar, esse bra vai operar nesse get, né? Então aqui vamos ter a integral de menos infinito a infinito, diferencial de alfa, b de alfa, b de alfa, psi. Isso aqui é um escalar, né? Que vamos chamar c de alfa, uma função c de alfa, um escalar, né? Um escalar, ele pode, então, passar por trás. Então, ele pode ficar assim, né? Então, então esse aqui, nessa base contínua, pode ser expandido, então, desta forma, né? Onde esse coeficiente é uma função de alfa, né?
que é dado por esse produto escalar, né? Então, com isso, esses coeficientes C alfa seriam a representação, né, desse ket ou desse estado nessa base de índices contínuos, né? Agora vamos representar um operador hermitiano nessa base de índices contínuos, né? Então aqui o truque é multiplicar pela matriz identidade, né, pela esquerda e pela direita, né? Então aqui, isso aqui vai ser, como já vimos, né, e por A. Aqui vamos integrar com outra variável, né, beta, né, b de beta, né. Tá? Então, como já vimos, esses três vão multiplicar aqui e vai ficar um bracket, né? Vai ficar aqui uma integral dupla, né? Vou botar aqui d alfa, d beta, né? E aqui d de alfa, b de alfa A, b de beta, b de beta. Isto é um escalar que vamos chamar um elemento de matriz A alfa beta, né? Onde alfa e beta assumem valores contínuos, né? E isto é a mesma coisa, também podemos colocar a integral desta forma também, né? É válida, né? Aqui vamos ter, como é um escalar, pode passar antes dos ket bra, né? Essa seria a representação da matriz A, né, nessa base contínua, né? Vejam o que acontece aqui se esta base contínua são autovetores de A. Então, na representação, vejam o que vamos ter aqui. Vamos escrever a representação, né? Vamos colocar a alfa, beta, né? B alfa, B de beta. Note aqui, neste caso, isto é B de alfa, A, por B de beta. Mas se isto é um autovetor, então você vai ter B de alfa, aqui vamos chamar um A de beta, né? Vezes B de beta, né? Porque é um autovetor, né? Isto pode ser colocado aqui. Note o seguinte, notem aqui que isto daqui vai ficar A de beta, B de alfa, B de beta. Por sua vez, isto é a delta de Dirac, né? Então, o que vamos ter?
vamos ter que A vai ser assim, né? Por conveniência, eu vou colocar D alfa aqui, né? D de beta, A de beta, delta, alfa menos beta, né? B de alfa, B de beta. Então vamos ver como podemos simplificar essa representação utilizando estas duas propriedades da função delta de Dirac. Vejam como essa integral, né? De f de x, de delta de x menos x0, dá f em x0. Né? E outro fato é que a função delta de Dirac é uma função par. Né? Então, com isso podemos ver que nos dá essa integral. Né? Se olharmos aqui, essa integral nos vai dar, bom, colocando isto, né, como delta de beta menos alfa, né, pela propriedade aqui, né, e seguindo essa fórmula, né, quanto daria essa integral? Essa integral seria a de alfa, né, e o que tem, tudo que tem beta vai se transformar em alfa aqui, né, dentro do integrando. Né? Então, se aqui tinha beta, agora vai ser alfa. Né? Aqui tinha beta, agora vai ser alfa. Segundo o que está escrito aqui. Bom, então, o operador, né, na representação dos seus autovetores na base contínua, vai ser assim. Né? Certo? Isso aqui, veja, é uma função, né? Uma função de alfa, né? Certo? Bom, então, vejam que essa matriz é diagonal com índices contínuos, né? Então, aqui eu tenho que corrigir, aqui é alfa, né? Aqui, isso aqui é alfa, alfa, tá? Bom, então é uma matriz de índices infinitos, né? Porque são contínuos, né? Mas essa seria a representação, né? Vou colocar aqui, vamos escrever melhor. Que isso aqui é a representação, né, do operador, né, hermitiano, né, A na base de seus autovetores B alfa com alfa contínuo, né? Ok? Então, em bases com índices contínuos, né, vamos ver duas aplicações. Uma delas é o operador posição, né, cujos autoestados são as posições de uma partícula que são variáveis contínuas. Né? Então, por exemplo, seja o operador posição ao longo do eixo x. Tá? Então, seja, vou colocar aqui que esse aqui é o operador. Né? Seja x chapéu, né?
esse operador. Note que esse operador, aplicado a um estado na posição x, me vai dar a posição x desse estado, certo? Portanto, esta base, né, é a base contínua, né, dos autoestados, né, do operador posição. Certo? Colocamos aqui um circunflexo, né, denotando que esse aqui é o operador posição. Podemos ver, né, os vetores, né, são ortonormais, né? Portanto, como são bases contínuas, podemos dizer, por exemplo, que isso aqui, né, o produto escalar do ket x e em x' vai ser a delta de Dirac x menos x', né? Lembrando que esse aqui é a delta de Dirac, né? Delta de Dirac. Então, como já vimos, o operador posição, né, pode ser expressado, né, na base desses autoestados, né, colocando aqui o autovalor, né, em x, né. Então, esse seria aqui, seria um integral de x, que é x barra em x, né. Vamos ver que de menos infinito a infinito. Então, seria o operador posição ao longo de x na base de seus autoestados. Seria a representação dele na base de seus autoestados, né? E o operador identidade nessa base, né? Operador identidade nessa base, né, vai ser esse integral. Né? Então, esse operador é muito útil quando queremos representar um ket na base dos autoestados da posição. Por exemplo, se eu quero representar, né, vou colocar aqui, vamos representar este estado, este ket, na base da posição. Né? Bom, então o procedimento é multiplicar, isso sabemos que é igual à identidade. A identidade expressamos nela na base da posição. Né? Okay? Vamos colocar um índice x', né? Colocar x', né? Multiplicado por esse ket, né? Sabemos aqui então que isto vai operar aqui, né? Então vai dar
Note aqui, a isto vamos chamar a função de psi, né? Em x', tá? Ou seja, o ket, né? A amplitude, ou vamos dizer, o ket psi, né? Na posição x' seria phi psi, né? O ket psi, né? Projetado em x' seria a função psi de x'. Então, vai ser assim. A integral. Esse aqui é um escalar, pode ser colocado aqui. Então podemos ver que esse estado, né, pode ser expressado como uma combinação linear, como neste caso como uma integral, né? Na verdade, uma integral é uma soma de Riemann. Então, isso é uma combinação linear contínua, né, de vetores da posição, né? Como isto aqui é contínuo, né, é uma função, então podemos dizer que isto aqui, este conjunto de valores, né, seria a representação do ket na base da posição. Então, porque podemos ver isto como coeficientes, né? Esta função psi de x' seria um coeficiente de expansão. Só que vejam que são vários valores de x' que vai de menos infinito a infinito, né? Note agora o que eu vou fazer com essa relação. Eu vou querer projetar na posição x esse ket. Então, isso aqui vai multiplicar também por esse lado, né? Eu vou projetar esse Bra aqui, né? Então, esse Bra vai entrar nessa integral, né? Então, aqui vamos ter isto, né? Lembrando que isto é delta, né, de x menos x', ou também delta de x' menos x. Então, essa integral vai ser assim, né? Isto, por propriedade, vai ser psi de x, né? Então, o que temos? Que a componente de o estado da posição x no que psi, né, é dado pela função psi de x. Agora vamos ver o operador, né? Momento. Então, seja p de x o operador momento ao longo do eixo x, né? Tá? Então, o que acontece? Se eu aplico a um estado P, né,
essa quantidade de movimento me vai dar um autovalor P, né? Ok? Certo? Então, isso aqui seria a quantidade de movimento. Como autovalor, né? Ou do operador P, né? Essa é a quantidade de movimento, lembrem, ao longo de X, né? E isso que coisa é? Esse aqui seria um autoestado, né? Do operador P, né? Cujo momento tem o valor de P, né? Certo? Ou seja, é um estado que tem uma quantidade de movimento bem definida, né? Uma partícula livre, por exemplo, tem uma quantidade de movimento constante, bem definida. Então, esse seria um estado, né? Do outro lado, sabemos que uma partícula livre, né? É representada, né? Pela função de onda, ou seja, que é uma onda plana, né? Vamos dizer que isto aqui, né? É uma amplitude, né? E ela I, né? Lembrem que isto era P, vou colocar aqui assim, né? I sobre H, P de X, menos a energia vezes o tempo, né? Você lembra, né? Considerando o tempo fixo, o t igual a zero, então essa função de onda, né? Vamos colocar aqui com um momento, uma quantidade de movimento definida, certo? Seria desta forma, né? A vezes I P de X dividido por H, certo? Então, isto que coisa é? Isto seria a representação, ou a componente do estado P de uma partícula, de quantidade de movimento P, na posição X, certo? Então, notem aqui. Isto significa isto, né? Essa constante vamos determinar depois, né? Assim, né? P de X dividido por H cortado, né? Então, ao contrário, né? Se eu pego aqui o conjugado, eu vou ter A conjugado L menos I P de X H cortado, certo? Por sua vez, por propriedade das quantidades de movimento, isso aqui é P de X, né? Ou seja, o estado da posição X, a componente P do estado da posição X, né? Certo? Então temos assim, né? P de X é isto. Então, isto foi a partir do nosso conhecimento de a partícula livre, a onda dela é plana, certo? Por outro lado, né? Visto que P
é um observável, né? Então, o operador P é hermitiano, né? Podemos demonstrar depois mais rigorosamente isto, né? Então, os seus autovetores são ortogonais, né? Do ponto de vista de uma base contínua, né? Então, isto aqui vamos ter com uma delta de Dirac, né? Daqui posso obter uma relação interessante. Vejam que eu posso essa porção aqui, eu posso colocar ela desta forma. Eu posso por aqui introduzir o operador identidade, certo? E vou colocar ele na base da posição, né? Então vou colocar aqui dx, né? x, x, na base da posição, por exemplo. Então aqui isso vai entrar, notem que esse vai operar com esse aqui e esse com esse aqui, né? Bom, isto vai dar isso vai entrar na integral. Então vamos ter essa integral aqui, né? Isso vai dar assim. E lembrando, né, que isto era o quê? Era A e era I P de x H, né? Cortado. Isto aqui era A estrela e ela menos E de... Bom, aqui lembrem que é P', né? Então aqui é P', né? X dividido por H, né? Então, isto vai dar a integral A por A, vai dar módulo de A ao quadrado, né? Que sai fora da integral, né? E vamos ter aqui ela, juntando essas bases, né, iguais, vamos ter isto. I, né? Dividido por H, x, né? Aqui vamos ter P' menos P de x. Essa é a integral, né? Note aqui então que, portanto, né? Então a delta de Dirac de P menos P' vai ficar dessa forma, né? Ou também podemos trocar de aqui com um sinal negativo exponencial, né? Vai ser a mesma coisa de colocar a menos IH P menos P' em x, diferencial de x. Lembrando que aqui temos uma propriedade, né, da função também é par, né? Podemos fazer também assim, né? Bom, o fato é que a delta de Dirac, então, pode ser como uma integral, né? Pode ser demonstrado também, né? O seguinte, veja, pode ser demonstrado com técnicas de integração que módulo de A quadrado é 1 sobre 2π, tá? Isso significa que módulo de A igual a 1 sobre
raiz de 2π. Como pode ser feito isto? Você integra aqui, por exemplo, integra essa delta, né, em P, né? E aqui também você integra essa delta em P, né? Por exemplo, aqui, né? Aqui vamos ter assim. Aqui seria de x, né? Sabendo que isto, por propriedade da delta de Dirac, deve dar 1, né? Aí, calculando essa integral, né, vamos chegar a esse resultado, né? É uma forma de determinar essa constante, né? Então, vejam aqui como podemos expressar a delta de Dirac em P menos P' como uma integral, né, desse exponencial, né? Agora, o que acontece se eu quero representar, né? Vou representar este estado psi na base dos momentos. Não, o que você faz é o seguinte, né? Você multiplica aqui pela identidade, né? E expressamos essa identidade na base dos autoestados dos momentos, né? Né? Este, então, vou operar com esse aqui. E aqui vamos ter essa integral, né? Então, a esta função, a este escalar, vamos chamar da transformada de Fourier da função de onda, né, expressada no espaço das posições, certo? Então, isto vai ser assim, né? Passa aqui. Já vamos ver por que a transformada de Fourier, né? Então, veja, aqui já expressamos esse ket, né, como uma expansão, né, uma expansão integral, né, dos estados dos momentos, na base dos momentos, certo? E o coeficiente, o coeficiente de expansão seria a transformada de Fourier da função psi de x. Vamos ver por que agora. Note que temos então essa representação, né, do estado psi nos momentos, certo? Note agora se eu quero determinar essa componente, ou seja, esse bra eu vou multiplicar por esse q, né? E aqui também vou multiplicar esse bra nessa integral, né? Então já vimos por definição que isto é psi de x, certo? Aqui que vai acontecer? Vai entrar esse bra aqui, né? Então, vamos ter isto, né? Assim, né? Lembrem que esse aqui opera aqui, né? Bom, então, o que vamos ter? Psi de x, né, vai ser igual
a integral, né, dp p. Lembrando que isto é 1 sobre raiz de 2π, né, ela I P dx dividido por h cortada, né? Então, esto va a ser ela I P dx dividido por h. Né? Então, fica claro pela definição, né? Ah, e aqui temos que colocar 1 dividido por raiz de 2π. Bom, então, fica claro pela definição da transformada de Fourier que isto é a transformada de Fourier, né, de psi de x no espaço, né, dos momentos. Na verdade, eu queria corrigir um erro aqui, né, que eu estou vendo que essa constante, né, não é 1 sobre a raiz de 2π. Eu vou colocar aqui, eu vou corrigir ela, né? Ela é assim, vou colocar em vermelho. Ela é 1 sobre raiz de 2π h, tá? Ok? Sim, então ela é, isso aqui vai ser raiz, né? E aqui é h, né? Que é raiz, né? E aqui é h. Então, vamos corrigir isso aqui, né? Aqui é h, né? Portanto, aqui também vamos ter que corrigir, né? Colocar em vermelho aqui. Isso aqui, 1 dividido por raiz de 2πh. Aqui vai ficar igual, né? 1 sobre raiz de 2πh. Tá? Aí fica corrigido isso aí. Então aqui podemos ver como com essa teoria das representações conseguimos obter a definição, ou seja, voltar à definição da transformada de Fourier, né? Certo? Uma coisa que podemos notar aqui, né, é o seguinte, né? Vimos que delta de P menos P' era 1 sobre... Aqui não, aqui já não é raiz, aqui é 2πh, né? Dessa integral, né? Assim, né? Então, sabendo que P, a quantidade de movimento, é h cortada vezes
um número de onda, né? Onde K igual a 2π lambda, número de onda. Né? Então, esse delta, se eu quero expressar delta de K menos K', veja o que vai acontecer aqui. Então, aqui vai ficar esse K, né? Desses H, né? Vai se simplificar, né? Vamos ter E a la menos I, K, que vai sendo colocado como, aqui na verdade vai ser H, né? H de K menos K', né? X dividido por H, diferencial de K, e aqui fica um fator H, né? Notem que esse H vai embora aqui, vai embora aqui. Então vamos ter 1 sobre 2π integral, né? G era menos I, K menos K' de x, diferencial de x. Vou colocar bem aqui. K menos K', né? Aqui é x, né? X, né? Bom, então essa é a expressão, né, da delta de Dirac que se transformou delta de Dirac em P em K, né? Então, veja, em consequência, como expressar isto na transformada de Fourier, vai ficar aqui 2π integral, né? D de K, aqui seria assim, né? E olha aí, K de x ficaria assim, né? Então aqui seria a transformada de Fourier já no espaço K, né?